De repente você está na tua casa e aí você começa a falar uma série de coisas para uma pessoa determinada que te pede um conselho, ou de repente numa conversa você fala um monte de coisa e aí você nem lembra o que você fala, ou pior ainda, você para um momento e fala assim, poxa, por que eu estou falando esse monte de coisa? Isso se chama psicofonia. Vem saber com a gente que mediunidade é essa. Um filho de Beba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pará das Pedreiras, este é o canal Umbanda Reino da Paz, e essa é mais uma pílula da nossa série Mediunidades. Já falamos, semana passada, falamos de psicografia, e hoje falamos de psicofonia. Estamos falando das famílias das mediunidades psi. Psicofonia, psictografia e psicofonia. E psicografia também, essas três mediunidades. Então, hoje falamos da famosa psicofonia. Mediunidade que é muito comum nos filhos de Cosme e Damião e nas filhas de Iemanjá, que são tão faladeiras, porque é uma mediunidade que vibra no chakra laríngeo. Chakra de cor azul clara, tá? Que algumas pessoas, é muito interessante, porque isso é ligado a Cosme e Damião, e o azul claro está ligado a Cosme e Damião. Se você acha que teu herê usa vela azul clara porque é muito doido a gente imaginar isso, mas tem pai de santo e mãe de santo que é quase a Damares, né, a nossa ministra. Meninas usam rosa e meninos usam azul. Isso não existe no plano espiritual, né? As meninas, as crianças espirituais, meninas vão usar rosa e os meninos azul. Isso é bobagem. Herê usa azul claro porque trabalha com a comunicação, que é a cor desse chakra. Porém, é interessante que alguns lugares da Índia têm este chakra com a cor rosa. Tanto é que a principal pedra desse chakra de psicofonia é o quartzo rosa. Então, é muito interessante a gente ver como essa conexão se liga. Mas falando desta mediunidade muito comum no Divaldo Franco, que é muito interessante que ele tem essa mediunidade com o Dr. Bezerra, nas palestras ele fecha o olho e de repente a voz dele muda. Isto é psicofonia. A psicofonia, ela acontece, ela é uma mediunidade quase que involuntária, ela é mecânica, assim como a psicografia, que é uma mediunidade que ela não tem filtro, ela não passa, você não ouve uma mensagem e transmite. Isto é clara audiência. Psicofonia, de repente, você começa a falar de forma mecânica, você não sabe o que você está falando, mas você está transmitindo uma mensagem. É quando um espírito, através deste chakra laríngeo, transmite uma mensagem através da voz. Enquanto que a psicografia transmite através de texto, a psicofonia faz isso através de uma comunicação verbal, de uma locução, vamos dizer assim. Muitos médiuns fazem a psicofonia e nem imaginam. Normalmente aqueles médiuns, sempre quando você olhar uma pessoa e falar, pô, essa pessoa tem uma boa oratória, pode contar que ele é um médium de psicofonia. Porque é muito comum que naquelas oratórias, numa missa, o padre, quando vai fazer a oratória dele, ou até mesmo o pastor, quando começa a fazer sua pregação, ele entra em transe, e a voz dele às vezes até muda, é uma psicofonia. Não confunda o falar em outras línguas. Isso é uma outra mediunidade que a gente pode até falar mais para frente, mas a psicofonia é quando um espírito usa da tua voz para se comunicar. Se você já teve um desses casos, que você saiu falando e nem sabia do que estava falando, de repente você fala da vida das pessoas e nem imagina, eu nem conheço a pessoa e estou falando da vida dela, comenta aqui embaixo, porque isso é psicofonia. Aliás, é muito comum que do mesmo jeito que a psicografia começa de forma involuntária, com um tremor na mão e você começa a escrever, a psicofonia também é de forma involuntária. De repente você começa a falar, você começa a sentir tremores na voz, aquela vontade, eu preciso falar. Né? Tá todo mundo conversando e você está se segurando para falar alguma coisa. Isso pode ser psicofonia, porque o espírito quer transmitir. Aí é que tá, a gente tem que fazer uma certa divisão. Pai Léo, mas e aquele monte de gente que vive falando pelos cotovelos, fala o que quer, ela vai falar que é psicofonia? Não, porque nunca nenhum espírito de luz vai transmitir nenhuma mensagem que não seja para agregar e para que as pessoas se sintam melhor. Por mais que seja uma chamada, uma bronca, os espíritos sempre vão querer agregar. Então, não pense você... Tem muito médium que é caçador de conversa, que é caçador de briga, caçador de fofoca, e vai falar que é psicofonia. Não é assim. Psicofonia é um fenômeno para ajudar as pessoas, para transmitir mensagens do bem,
mensagens de luz. E muita fofoca de terreiro não é mensagem de luz, não. Pode até parecer, usa até uma máscara que seja, mas não é. Médium de psicofonia usa do seu instrumento para a prática da caridade e para ajudar o próximo. Como eu disse, é uma mediunidade muito comum nos filhos de Cosme Damião e nas filhas de Iemanjá, e é neste chakra, no chakra laríngeo, que nós podemos trabalhar muito bem através do paladar, por isso que Cosme Damião come. Eu vou fazer ainda um especial sobre chakras nesse canal. A gente vai entender o porquê que o herê come. Tem a ver com o chakra laríngeo. Então, é uma série de coisas que vão se conectando, mas por hora, a psicofonia, esta mediunidade, esta forma de transmitir através de formas verbais, de palavras, frases e orações, a mensagem dos espíritos. Agora, se você quiser saber mais, procure um terreiro que você vai achar muita psicofonia. Aliás, muitos kardecistas dizem que incorporação não existe. O que existe na Umbanda é uma psicofonia teatral. Aí é uma outra briga que um dia a gente faz uma pílula dessa, mas saiba que a psicofonia está na nossa vida espiritual, quando uma entidade ela está se comunicando, ela está usando a psicofonia também, e tem muita coisa para a gente estudar. Um abraço, se você quiser saber mais, procure um terreiro. Até mais.